Muito bem, retornando aqui para darmos continuidade aos nossos estudos das lições bíblicas da escola dominical. E neste último trimestre, estamos estudando a biografia do apóstolo Paulo. Durante estas próximas lições, estaremos falando da vida e do ministério do apóstolo dos gentios, o maior apóstolo de todos os tempos para a Igreja de Cristo. A nossa lição de hoje é a lição número 2, de 10 de outubro de 2021. E a nossa temática, Saulo de Tarso, o perseguidor. Nós fazemos parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa, no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. O líder da igreja local é o pastor Nilson de Souza Teixeira, cujo templo situa-se à rua Porto Alegre, número 86, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Nossa igreja fica ali no antigo salão de eventos, Requinte Festas. E o texto áureo desta segunda lição encontra-se baseado no capítulo 9, versículo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E comentaremos, na verdade prática, que a igreja, como instituição divina, terá sua duração até o seu arrebatamento da terra. Do contrário, sua perduração já teria extinguido ao longo dos anos. E a nossa leitura bíblica em classe encontra-se no capítulo 8, ainda do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do 1º versículo. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. O fato de Saulo ter consentido na morte de Estevão tem sido considerado por muitos a possibilidade dele ter pertencido ou ter sido um dos membros do Sinédrio, que era o órgão responsável por dar a sanção judicial ao réu. Talvez ele também tenha sido uma das testemunhas de acusação contra Estevão. Saulo deve ter sido um dos membros da sinagoga que ficara mais perturbado com os argumentos de Estevão, que os judeus reputavam como doutrinas heréticas. Ainda que não se consiga provar que Saulo tenha sido membro do Sinédrio, o certo é que ele representou a principal força que consentiu na morte de Estevão. O seu consentimento foi encarado por Lucas como um dos responsáveis pela execução, e ele mesmo, anos mais tarde,
afirmou isso. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as capas dos que o matavam. Atos capítulo 22, versículo 20. Saulo deleitava-se no que era realizado como desculpa de zelo pela religião. E no versículo 2 deste texto está assim registrado: E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Culturas antigas consideravam um desserviço à humanidade abandonar o corpo de um defunto sem o devido sepultamento com os seus ritos apropriados. O sepultamento adequado era reputado como um ato de piedade religioso. Capítulo 8, versículo 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Jesus havia prevenido aos seus discípulos de que eles seriam entregues aos concílios e aos tribunais que os lançariam nas prisões. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 9. A alusão de Paulo, agora convertido ao Evangelho de Cristo, sobre sua participação direta nas condenações contra o povo cristão, demonstra um profundo remorso que ele sentia por aquela causa. Conforme está registrado no capítulo 22, versículo 4 do nosso texto, que diz assim: E persegui este caminho até à morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres. Paulo esteve bem familiarizado com os movimentos cristãos desde o seu início, e sua mudança de atitude ocorreu somente após a intervenção divina, quando ia a caminho de Damasco em busca de novas vítimas. Anteriormente, ele sentia grande zelo pela lei mosaica, valorizando ao extremo as tradições religiosas, e por isso perseguia os cristãos de maneira tão severa, conforme ele mesmo escreveu aos Filipenses. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Filipenses capítulo 3, versículo 6. Além de acreditar que sua fé era a mais correta, Saulo lutava por ela com todas as suas forças. Versículo 5 da nossa leitura bíblica em classe diz assim:
Como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E, recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. As perseguições efetuadas por Saulo de Tarso foi de modo oficial, reconhecidas como algo de benefício em prol da nação, um serviço prestado ao seu país e à religião judaica. As mais elevadas autoridades aplaudiam-no pelo seu desvelo e nele depositavam grande confiança, pois levava a efeito suas perseguições às mais distantes regiões de Jerusalém. O zelo de Paulo pela religiosidade era tão intensa que ele solicitou autorização oficial para que trouxesse aprisionados os judeus cristãos que haviam fugido de Jerusalém para Damasco. Os cristãos que fugiram foram com o objetivo de escaparem do furor dos seus perseguidores. A tirania eclesiástica, ainda hoje, com frequência, tem caracterizado algumas comunidades, até mesmo evangélicas. Capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, versículo 9, dando continuidade à leitura bíblica em classe desta nossa lição. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. Paulo demonstrou o seu zelo fanático pelo judaísmo, o que o levara a cometer atrocidades em nome da religião. Ele não era um fariseu que se acomodava em algum escritório, contentando-se apenas em estudar para depois ensinar. Também fazia forte oposição, franca e decisiva, contra tudo o que imaginava ser o oposto de sua crença. Não foi muito fácil ele aceitar a fé, que até então ele vinha combatendo com perseguições sistemáticas contra o cristianismo. Em sua defesa, Paulo narrou a sua própria história de como ele se recusara a crer em Jesus como o Messias enviado de Deus. E capítulo 26, versículo 10. O que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Saulo tinha autorização oficial para entrar nas sinagogas e levar presa qualquer pessoa que tivesse aderida à fé cristã. A maioria dos principais sacerdotes pertenciam à seita dos saduceus ou se mostrava simpatizante para com o grupo de políticos religiosos. As pedrinhas que eram lançadas em uma urna
significavam os votos dados a uma causa. Era o processo que usavam numa cerimônia de votação. Terminada a votação, elas eram contadas. Isso leva a pensar que Saulo realmente fizesse parte do corpo de membros do Sinédrio e que, devido à sua posição de juiz, houvesse condenado outros cristãos ao apedrejamento. O fato de ele ter dado seu voto eram provas de que havia aprovado as atitudes tomadas pelos judeus. Acredita-se que um bom número de cristãos tivesse sido condenados e mortos por ordenação dos membros do Sinédrio, que tinha atuação direta por parte de Saulo. Capítulo 26, versículo 11. E, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar e, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os perseguia. As cartas de autorização em posse de Saulo permitiam-lhe entrar nas sinagogas, abafando qualquer tentativa de objeção da parte dos rabinos ou outros oficiais das sinagogas. Sua autoridade era irresistível. Nenhum cristão sentia-se seguro, pois Saulo saía pelas vias e aldeias distantes de Jerusalém em busca de novos presos. Saulo forçava-os a proferirem palavras injuriosas, críticas profanas e blasfemadoras contra Jesus e seu caminho, mediante tortura física. Ele sentia um prazer mórbido com tudo isso. Tudo isso ele praticava em nome de Deus e da religião dos patriarcas. Agora, Paulo condenava o seu zelo fanático, anteriormente tão louvado e apoiado pelas próprias autoridades. Quão perversas haviam sido as suas ações antigas, em nome da religiosidade. Sua ira contra os cristãos era tão grande que Jerusalém tornara-se um palco pequeno demais para as suas atrozes ações. Enfurecia-o saber que a comunidade de cristãos aumentava mais e mais quanto mais eram perseguidas e afligidas. E como objetivos geral e específicos desta segunda lição, destacamos os seguintes: descrever o problema gerado pela perseguição aos cristãos da igreja primitiva, discorrer sobre as características da perseguição de Paulo aos cristãos, discorrer sobre a perseguição desenvolvida contra a igreja primitiva,
e descrever um sistema que faz oposição à igreja. E na introdução, comentaremos que Saulo de Tarso foi um fariseu extremamente zeloso e que por isso fez parte da história do crescimento da igreja primitiva. Ele era dotado de prestígio e grande influência entre as autoridades e religiosos da sua época. Tinha respaldo político e eclesiástico para perseguir os seguidores da religião cristã. Foi um implacável perseguidor da Igreja de Cristo. Esse é o assunto que trataremos nesta lição. E como título do nosso primeiro item, Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. E no primeiro tópico deste item, Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Escreveu ele: a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Saulo tinha como objetivo primordial o aniquilamento da religião cristã. Foi da religião farisaica e seu papel era consentir a morte e a prisão dos cristãos. Seu comportamento truculento expunha sua arrogância e, por isso, utilizava de todo tipo de violência contra pessoas indefesas, sem dó nem piedade. Saulo achava que sua atitude era a maneira correta de ser agradável a Deus. Com o apoio da casa sacerdotal, Saulo unia-se a eles e utilizava dos meios legais para persegui-los. Por causa dos seus atos de crueldade, os cristãos viram-se obrigados a fugirem para outras regiões, pois Saulo, conforme registro, respirava ameaças de morte contra os seguidores de Jesus. Saulo levava-os presos para Jerusalém. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículos 1 e 2. E o título do segundo tópico deste primeiro item: as ameaças de Saulo de Tarso. Saulo agia como uma fera selvagem atacando suas vítimas indefesas. Ele era reconhecido como um feroz exterminador. Tinha poderes para dar voz de prisão e açoitar os seguidores da fé cristã. Ninguém podia escapar da sua qualidade de perseguidor brutal. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Capítulo 9 de Atos,
versículo 21. E o título da subdivisão número 3 deste primeiro item: por que Saulo perseguiu os cristãos? O seu zelo exacerbado pela Torá e a acusação injusta de que Jesus não passava de blasfemo da lei mosaica eram os motivos que o levavam a se tornar um perseguidor inclemente contra os cristãos. Ele achava um assinte considerar Cristo como o Messias tão esperado pelos judeus e propalado pelos profetas, já que não passava de um nazareno condenado com a pena capital, morte de cruz. Ser morto no madeiro, segundo a lei, era estar debaixo de maldição, e isso era um escândalo para o religioso Saulo. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. Jesus não passava de um blasfemo, segundo a visão de Saulo. Anos depois, ele se converte ao Evangelho de Cristo e entendeu que Cristo foi crucificado para assumir a maldição da lei. E foi esse ato que nos livrou da maldição. Paulo escreveu: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13. E o nosso segundo item, que tem por título a perseguição contra a Igreja de Cristo, também vai se subdividir em 3 subitens, cujo primeiro tem por título contra os seguidores de Jesus. Saulo perseguiu a igreja e, em consequência, o próprio Cristo, que é o cabeça da igreja. O escritor de Atos dos Apóstolos escreveu que ele respirava ameaças contra os cristãos. Tal era o seu ódio pelo Evangelho de Jesus. Seu propósito era aniquilar todos os cristãos. Talvez assim pudesse dar um basta à existência da igreja. Saulo procurou atacar a todos os seguidores de Cristo, entre eles o diácono Estevão, homem arguto e cheio do Espírito Santo. E o segundo subitem tem por título Saulo de Tarso e Estevão. Saulo foi um homem erudito e sua elevada cultura chamava a atenção de todos. Era versado na cultura judaica
greco-romana e grande intérprete da Torá. Estevão era versado na cultura judaica e por isso reunia capacidade de espírito para confrontar as doutrinas contrárias ao Evangelho de Cristo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, versículos 9 e 10. Estevão foi o primeiro mártir da igreja primitiva, conhecedor profundo da história dos judeus, da teologia judaica e cheio do Espírito Santo. Certamente por isso, Saulo irritou-se com ele, pois quando apontava para a cruz de Cristo como o Messias que haveria de salvar a todos, ele o fazia com a autoridade divina. Saulo havia proferido um discurso inflamado diante dos oponentes que o apoiavam e se depararam com o discurso de Estevão, cheio de sabedoria e respaldado pelo Espírito Santo. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, versículo 55. Saulo consentiu na morte de Estevão por apedrejamento. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: E pondo-se de joelhos, clamou em grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, conforme registro do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, versículos 59 e 60. A morte de Estevão serviu para potencializar ainda mais a propagação do Evangelho de Cristo. E o terceiro subitem, que tem por título a intolerância religiosa e política contra a igreja atual. A igreja da Idade Moderna ainda desperta sentimentos de fúrias em algumas autoridades políticas e religiosas. Elas não aceitam a vida plena que o Evangelho de Cristo proporciona àqueles que o seguem fielmente. Muitos cristãos pagam com a vida por não se colocarem em harmonia com a filosofia político-religiosa de algumas nações que fecham suas portas para tudo o que representa o evangelho vivificador de Cristo. Em pleno século XXI, ainda existem igrejas perseguidas. E nosso terceiro item tem por título Quando um sistema se volta contra a igreja.
primeiro subitem tem por temática como era a perseguição contra os primeiros discípulos. Saulo de Tarso foi o maior líder opositor aos ideais cristãos. De forma contínua e violenta, levantava-se contra eles. Saulo jogou na prisão os primeiros seguidores de Jesus e por diversas vezes mandou açoitá-los. Não respeitava nem mulheres ou crianças. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Capítulo 9 de Atos, versículo 21. Na visão de Saulo, agir daquela forma era defender a fé judaica, mesmo praticando barbáries contra pessoas indefesas e inocentes. Matar os cristãos era a maneira mais fácil de defender os judeus das doutrinas dos hereges. Jesus já havia prevenido aos seus discípulos: expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 2. E o segundo subitem tem por título Perseguição, Tortura e Método. Sem nenhum exagero, Saulo de Tarso torturava cruelmente os cristãos da sua época, como ele mesmo declarou em sua defesa pessoal após convertido ao Evangelho. Castigava-os não só fisicamente, mas aplicava a tortura psicológica com o intuito de induzi-los ao pecado da blasfêmia. O que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido a autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, versículos 10 e 11. Mesmo enfrentando a fúria do inimigo do povo de Deus, muitos fiéis decidiram enfrentar açoites, violências diversificadas, prisões, torturas psicológicas, apedrejamentos e mortes. Morreram, mas não negaram o nome de Jesus. E o nosso terceiro subitem, cujo título fala da perseguição aos pentecostais. Veremos que no início do movimento pentecostal no Brasil, foi uma era marcada por duras perseguições.
nossos pioneiros padeceram toda sorte de incompreensão e violências. Sofriam sempre agressões físicas e psicológicas. Pelo simples fato de anunciarem uma doutrina que ia de encontro à que diziam ser a doutrina oficial do Estado. Daniel Berg e Gunnar Wingren foram os pioneiros dos primórdios das Assembleias de Deus no Brasil. Milhares de outros crentes em Cristo foram terrivelmente perseguidos neste torrão brasileiro. Olhando para a igreja do passado e a comparando com a igreja moderna, conscientizamo-nos de que a obra pentecostal pagou um alto preço para que pudesse chegar até aqui. E finalizando o nosso estudo de hoje, tiramos como conclusão o seguinte: se a Igreja de Cristo representasse uma mera organização fundada por homens, certamente ela não mais existiria para contar a história. A Igreja é uma instituição divina edificada pelo próprio Cristo quando aqui esteve em forma humana e por isso subsiste ao longo dos tempos. A igreja permanecerá viva até que Cristo volte para arrebatá-la no final dos séculos. A igreja tem dono. Ela pertence a Jesus. E na próxima semana, daremos continuidade aos nossos estudos das lições bíblicas dominicais. E durante este trimestre, conforme já dissemos, estaremos estudando sobre a vida e o ministério do apóstolo Paulo. E na próxima lição, comentaremos sobre a conversão de Paulo de Tarso. Até lá, bons estudos e que Deus a todos abençoe.